Comunicação e Mercado. Hoje nós vamos conhecer a história do J. Martins. Ele é aqui de Criciúma, é um criciumense, ele tem 33 anos, estudou no Colégio Michel, se diplomou em Engenharia de Produção Mecânica na UFSC, não é pouca coisa, mas não seguiu esse caminho, como que eu diria, caminho o quê, o Jota? Caminho técnico, tecnológico? Escolhas, né? Você seguiu um caminho bem diferente. Exato. Talvez diferente para um que se esperava, né? De uma pessoa que trilhou o caminho que eu trilhei. Mas é o meu caminho. O caminho de todo mundo acho que é diferente um do outro, né? E qual foi esse caminho, assim, porque o Jota, ele vai contar umas histórias aqui para nós, né? Vamos começar pela vida dele. Ele tem uma história... O Jota é de Criciúma, o pai dele foi dono da Gráfica Tabajara. Quem é que não lembra da Gráfica Tabajara ali na rua Araranguá? Mercado Progresso. Do Mercado Progresso. A mãe dele é Marilene Daltoé, que recentemente esteve aqui com a gente e ela trabalhou muitos anos na Secrisa e é uma pessoa que está sempre lidando com a área de inovação. E daí? Você foi, estudou, filho único, e chegou no momento que disse, não é isso que eu quero para mim. Foi assim que aconteceu ou não? Foi e não foi, né? Eu acho que todo mundo tem uma vozinha dentro que guia a gente, né? E diariamente a gente opta por escutar ela ou por ignorar ela, né? Seja por medo ou seja por dúvida, né? E eu sempre tive essa proximidade com a música, né? Desde criança. Eu pedi para entrar na aula de violão, né? Por exemplo. Ao contrário, hoje eu dou aula de violão e eu vejo muitas crianças que entram na aula não porque pedem, mas porque o pai ou a mãe não sabe muito o que fazer com a criança e acaba botando ela, né? Para fazer uma aula de violão. Então, sempre houve um interesse legítimo meu pela música, mas pelo meio que eu convivi e, né, pelas oportunidades que foram me surgindo, a música ela foi sempre deixada como um segundo plano. Foi sempre deixada como uma brincadeira, uma diversão. E no trilhar nesse meu caminho com a engenharia, por exemplo, eu pude realmente questionar isso, né? Tá, legal, eu vou me formar agora, vou ter um diploma, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Por que eu vou trabalhar nesse lugar com essas pessoas? Para quem que eu vou trabalhar? Isso é uma coisa que me pegava muito, porque eu ficava pensando, pô, já tem tanta gente com tanta coisa e eu vejo o meu papel como engenheiro entrando numa grande empresa e trabalhando para deixar alguém que é rico mais rico ainda. Isso para mim não fazia sentido nenhum. E dentro de mim sempre pulsando essa coisa da música, né? Tanto é que um dos motivos de eu não ter completado o meu curso nos 5 anos, de eu ter levado um pouco mais de tempo, é que muitas vezes eu saía de Florianópolis para vir aqui em Criciúma tocar. Então, durante toda a minha graduação, eu tive alguma banda, ou aqui ou lá em Floripa. E às vezes tinha prova na segunda, por exemplo, e show no sábado. E aí eu acabava sempre optando pelo show. Pelo show. E eu me complicava, assim, inclusive em matérias que não eram tão complicadas assim. Pra ti, né? Mas é que se tu não está entregue fazendo uma coisa de coração, de fato, se tu não está sendo sincero com o que tu estás fazendo, tu vai ficar derrapando, sabe? E eu provavelmente, se eu fosse um engenheiro, eu ia ser um engenheiro frustrado. Ser um engenheiro que reclama toda vez que tem que trabalhar. Eu seria uma pessoa que não ia gostar de uma segunda-feira, por exemplo, né? E hoje, felizmente, essa não é a minha realidade, né? Hoje, apesar de eu estar tendo um ganho financeiro menor do que comparado com um engenheiro, eu acredito que o prazer que eu tenho de viver minha vida é muito maior, né? Quando é que deu esse estalo? Assim, você acabou a faculdade com que idade? Bom, você já tinha banda, então? Eu sempre tive alguma coisa, né? Quando eu estava no segundo grau, foi quando eu tive a minha primeira banda com amigos. Aqui em Criciúma? Que é a banda Sobrinhos do Tio Bob.
Sobrinhos do Tio Bob. É uma banda com o pessoal do Colégio Michel. E eu entrei nessa banda porque estava rolando um concurso no colégio de música, né? E era uma banda de reggae e eles estavam precisando de pessoas que tocassem a parte do sopro. E aí eu fazia parte da banda marcial do Colégio Michel, que foi onde eu aprendi a tocar clarinete. E de leve aprendi a tocar outros instrumentos de sopro, né? Trompete, trombone, bombardino. Passei muito de pouco pela tuba, mas tive um contato, né, com instrumento de percussão também, surdo, bumbo, Você caixa, acha que isso prato. aí é uma coisa que está na pessoa, assim? Essa tendência é mais fácil para uns aprenderem do que para outros? Isso é vocação? É uma boa pergunta, porque a música, ela, atualmente eu vejo ela muito como uma maneira de aflorar a sensibilidade da pessoa. E acredito que pessoas que têm uma sensibilidade mais aflorada, elas vão ter um gosto maior pelas artes. Artes em geral, seja pintura, seja arte cênica, seja música, né, fotografia, dentre os vários tipos de arte que a gente conhece, né, inclusive gastronomia também. Então acredito que pessoas que têm uma maior sensibilidade, elas têm uma predisposição para esse lado artístico, né? Entretanto, eu acho que a gente, como ser, nasce sensível, né? Sensível, perceptivo, tanto é que quando olha uma criança, geralmente percebe que a criança está presente no presente, né? Ela está prestando atenção em tudo que está acontecendo ao redor dela e ela está interagindo com isso. E à medida que a gente vai vivendo e vai acumulando mais informações, isso vai mudando. Algumas pessoas vão ficando mais brutas, outras menos. E eu acredito que eu também tive muito contato com isso através dos meus primos, né? O meu primo, o Vitor Gabelotto, ele foi uma das pessoas com quem eu me espelhei para começar a tocar o violão. O Vitor Gabelotto, ele é músico também. Ele é violonista. Violonista. Isso. E aí, quando eu era criança, ali, 7, 8 anos, eu vi ele aprendendo a tocar e eu quis também aprender, né? Aí foi minha porta de entrada para a música, através do violão. E aí depois, com uns 12 anos, eu entrei na banda marcial do Colégio Michel e é onde minha mente abriu. E aí eu ia quase todo dia para lá, ficava a tarde inteira quase tocando, e às vezes nem tocando, mas só escutando, conversando, falando sobre, vivendo aquela realidade, né? Isso me influenciou muito nesse caminho. E acredito que também outras pessoas que fizeram parte da banda marcial do Colégio Michel, elas talvez não seguiram o caminho da música, mas com certeza elas têm uma visão diferenciada do trabalho que elas mesmas fazem por ter tido essa oportunidade, né? Ô Jota, me diz uma coisa. Você hoje, antes de eu saber dessas tuas histórias aqui, desses instrumentos que eu não conhecia, fiquei conhecendo hoje, já, só de ouvir falar, né? Você vê isso como um negócio? Como é que você vê isso aí? Você vive disso? Sim, quando eu me formei na engenharia, a única coisa que eu sabia é que eu não queria Ser engenheiro. Eu não queria seguir essa linha. Aquela profissão. Eu estava querendo era fazer algo diferente com o que eu aprendi, né? De poder agir de forma mais direta na sociedade e também me transformar um pouco mais, né? Então, eu comecei a não transformar no negócio, mas eu tentei ver daquilo que eu faço, como eu poderia obter retorno financeiro. Sim, claro. Sem eu precisar sair do meu caminho, né? Entendi. Então, eu usei os conhecimentos que eu obtive através da engenharia de produção para eu poder monetizar o meu querer. Então, eu queria tocar. Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro tocando?
mas eu quero tocar a música que eu quero tocar no momento que eu quero tocar com quem eu quero. Isso, num primeiro momento, parecia até uma utopia, assim, né? Mas devagarinho, né, dia após dia, conversando com um, conversando com o outro, a gente vai vendo que é possível, mudando também o padrão social, né? Eu mudei muito a minha forma de agir com os materiais, com as coisas, eu reduzi o meu padrão financeiro, me adaptei a um estilo de vida mais simples, e isso foi abrindo espaço para poder desenvolver a música, poder desenvolver os didgeridus. Repete, como é que é o nome? Didgeridus. Didgeridus. A gente vai no intervalo agora e depois a gente vai contar para vocês o que são esses didgeridus. O som é fantástico. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quando devo controlar os cupins? Antes, durante ou depois do verão? Eu sou o Claudenir Machado e essa é mais uma dica Alpha Clean. Para você entender melhor, eu vou lhe explicar como funciona o comportamento dos cupins. Os cupins vivem em colônia e são liderados por rei e rainha. Esses podem ter a sua longevidade de até 50 anos e os mesmos, depois da sua morte, pode ser substituído. As suas colônias são divididas em castas, com funções diferentes. Cuidado com os ovos, alimentação e reprodução. Soldados, operários e reprodutores. Os soldados são identificados pela presença de mandíbula e pela cabeça mais escura. Eles são responsáveis pela proteção da colônia de predadores como formigas, entre outros. Os operários não possuem asa e são cegos, e sua função é alimentar a colônia. Os reprodutores, por sua vez, criam asas e estão prontos para liderar uma nova colônia, chamado o voo nupcial, a conhecida revoada, que acontece no início do verão. Nesse período, eles perdem as suas asas, acasalam e procuram fontes de madeira e abrigo para formar seu ninho. Acredita-se que 30% deles conseguem atingir a sua missão, porém 70% morrem mesmo antes de formar o seu par, devido a predadores e a ação do homem. Então, quando você deve efetuar a descupinização? Muitos pensam que fazer o serviço na revoada é a melhor solução. Porém, através dessa pulverização, você vai alcançar somente os insetos alados. O correto é você efetuar o controle a qualquer período do ano. O objetivo é alcançar o ninho onde os cupins estão instalados, mas vale a pena ressaltar que a pulverização é algo que funciona para cupins na revoada. Então isso pode ser usado de uma maneira preventiva dentro da sua residência desde que não esteja infestada com os cupins. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E você já sabe, onde a alfa vai, tudo fica clean. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. Bom, estamos conversando com o Jota Martins, ele é músico e artesão também, né, Jota? Isso aí. Ele tem um CD gravado e a gente conversava no intervalo. O intervalo é ótimo, né? Pena que a televisão tem os intervalos. Então, no intervalo, esse CD que o Jota gravou, inclusive a foto aqui é na pracinha do Colégio Marista ali, né? Isso Bem no mesmo. centro de Criciúma. Esse CD, ele é de chorinho, né? Sim, Esses de dias choro. eu estava ouvindo, de choro, né? Ouvindo ali no carro.
Agora, me diz uma coisa, Jota, o que te levou a gravar choro? Porque você tem 33 anos, é reggae, é rock, é não sei o quê, e de repente eu vou gravar choro. O que houve aí? Então, no final de 2014, eu comecei a estudar, tipo, acho que foi a primeira vez na minha vida que eu, de fato, estudei música, assim, né, a sério. De pegar o instrumento todo dia e ter uma regularidade, né? E nisso, eu fiz aula particular com o Tyrone Mandelli, né, lá em Floripa. E aí eu tocava sax alto e ele começou a me passar alguns choros do Pixinguinha. E aí eu comecei a tocar aquela música, mas eu ainda estava tocando ela com o propósito de poder entrar em algum curso de música, né? Aí, em 2015 eu entrei na Escola Livre de Música lá em Florianópolis, e aí eu comecei a ter um contato muito forte com o choro, porque eu estava vivendo num ambiente de muitos músicos, muitos musicistas, e, todo mundo falava de choro, e todo mundo conhecia um monte de choro e de samba, e eu tava lá assim, não conheço nada, cara. Que negócio de choro? Para mim, choro era música triste, era música, né, de lamento. E eu comecei a escutar uns choros assim, uma música super bonita. E, tá aí, né? Eu vou ter que ir atrás disso, vou ter que estudar um pouco mais disso. E eu também vi no choro uma grande escola para desenvolver técnica, para desenvolver harmonia, para desenvolver percepção, interpretação. Eu vi um prato cheio, né? E aí quando eu percebi que eu, que já tocava mais de 20 anos, nunca tinha tido contato, esse contato mais íntimo, apreciativo, né? De fato de parar para escutar e prestar atenção, e escutar 2, 3, 5, 10 vezes a mesma coisa para entender o que aquilo quer dizer, me veio essa ideia. E foi exatamente no início de 2015, assim, olha, eu vou pegar músicas que já estão com direitos autorais abertos e vou regravá-las. E aí, de 2015 até final de 2015, eu levantei esse repertório com a ajuda do Geraldo Vargas, que é o maestro da Orquestra de Choro Campeche, lá em Florianópolis, que é o meu mentor no choro, assim. Aí, de 2015 até final de 2016 inteiro, eu passei aprendendo a tocar as músicas, porque elas exigiram uma evolução técnica bem grande. E aí no final de 2016, início de 2017, que eu gravei esse CD. E aí eu tive a participação de dois amigos da Orquestra de Choro, o Gabo Ferreira e o Márcio Nikonchuk, que gravaram um violão de 7 cordas e cavaco. E até hoje ainda, assim, eu sinto que um pouco desse meu trabalho de rua ainda... Você vai, inclusive, participar aqui em Criciúma, né? Participando, Sim. Não só aqui em Florianópolis, né? Sim. Em Florianópolis eu costumo mais ir para a rua, assim, né? Mas agora, semana passada, eu fui para Blumenau, fiquei 3 dias lá, 4. Aí fui para Itajaí, fiquei mais uns dias lá em Itajaí, voltei para Florianópolis, hoje estou aqui em Criciúma. Tá, eu quero saber uma coisa, isso se rende financeiramente? Porque sem dinheiro a gente não vive, né? Não rende tanto assim. Não. Onde é que você tem que ter algum retorno financeiro para sobreviver, né, da música, porque é difícil, né? Sim. A nossa sociedade é muito tecnocrata, assim, né? Então, a gente tem que fazer escolhas, né? A gente tem que fazer escolhas. Leve uma vida mais simples. Exatamente. O que eu fiz foi usar os conhecimentos que eu obtive em engenharia para poder enxugar a minha vida sem eu perder a questão da dignidade, né? Uhum. Porque, querendo ou não, todo mundo precisa comer o suficiente para ter energia para fazer as coisas que quer fazer. Isso já é uma grana. A gente precisa de um lugar para dormir, né? E eu não estou falando de apartamento, casa, uma cama, um lugar que tu possa deixar as tuas coisas para tu sair e fazer as voltas e voltar à noite, as tuas coisas estarem lá, né? Você mora aqui ou Florianópolis? Eu moro em Florianópolis. Florianópolis. Me diz uma coisa, você viajou pelo exterior também, né? Sim, em 2006 eu fui para a Austrália e fiquei 6 meses lá.
Foi de lá que você trouxe essa história aqui? Então, acho que lá foi onde a semente foi plantada no subconsciente, assim. Mas o Você tinha que idade em 2006? Agora tem que fazer conta. Fazer conta. 21, acho. Uns 20 anos. Aí você viu esse instrumento lá? Mas eu vi, mas eu não vi ele da maneira como eu vi depois, né? Inclusive foi esse primo, o Vitor, que eu estava conversando com ele, estava me sentindo muito estressado, muito agitado. E aí ele me falou, tem um instrumento de sopro que o pessoal usa para relaxar, que é o didgeridoo. E aí, como é? Didgeridoo. Didgeridoo. Qual é a origem desse nome, didgeridoo? Olha, eu não sou nenhum historiador, né? Mas as pesquisas que eu fiz me levaram a isso ser uma onomatopeia. É um nome dado pelo som que os colonizadores chegaram na Austrália, escutaram o pessoal tocando. Isso é nativo da Austrália, então, esse som? É um som nativo da Austrália. Esse instrumento ele é um instrumento nativo dos aborígenes. E ainda é do norte da Austrália. Sim. Uma região específica, assim. E em que momento que você usa esse, no contexto musical, que você usa esse instrumento? Num primeiro momento eu usei ele muito para meditar e para conduzir meditação. Porque ele tem uma técnica que se chama respiração circular, que é uma técnica que tu consegue sustentar o som por uma grande quantidade de tempo sem parar para respirar. Então, tu não para o som para respirar, tu respira enquanto tu sustenta o som. Então, como é um instrumento grave, com uma nota grave, ele acaba se tornando um instrumento mântrico. Então, com o passar do tempo, a tua mente ela começa a se silenciar, ela para de querer pensar no que eu vou fazer amanhã, o que eu fiz ontem, eu devia ter feito isso, eu vou fazer aquilo. E ela vai vindo para o presente e ela vai se acalmando. Esse aqui você comprou? Não, esse aqui sou eu que faço. Você que fez os dois? Ai, que interessante. E aí, foi ali em 2009, 2010, 2011, eu quis conhecer um e aí não achei onde comprar. Eu só achei numa loja de souvenir que tinha na Guarda do Embaú. Aqui em Florianópolis? Ali eu acho que é em Bituba, né? Por ali, no Guarda do Embaú. E aí, eu acho que é Palhoça. E aí, eu não achei nenhum assim, dessa maneira. Eu só achei de bambu e eu comecei a tocar ele. E aí eu assim, nossa, que coisa legal. Vou tentar fazer um. Aí tentei fazer um. E você já fez, esses dois foi você que fez? Sim. E já fez mais, já vendeu? Eu gasto dinheiro, né? Já, não. Hoje em dia eu tenho uma marca. Você tem uma marca. Eu entendi que eu comecei a observar o mercado, como ele funciona. Eu percebi que essa é uma maneira das pessoas identificarem o valor, principalmente quando elas não têm o conhecimento a respeito do produto, né? Então ela não sabe o que é um didgeridoo, ela não sabe como é que ela vai saber se o negócio é bom ou é ruim. E tendo uma marca, tendo um histórico, né, de produtos já feitos, isso cria uma credibilidade, né? E qual é a marca? Araquã. Araquã. Isso, é o nome de um pássaro. É o nome de um pássaro, né? Araquã. Tá, vamos testa o som pra gente desse, como é que é mesmo? Didgeridoo. Didgeridoo. Eu pensei que você tinha que tocar ele em pé. Eu cheguei a dizer isso só pra gente alta, né? Eu já não poderia, né? Estou subindo numa escada. Não, pode ser assim mesmo. Sentado, deitado. Como quiser. Tudo. No banheiro, tomando banho, no rio, na lagoa, onde quiser. Onde quiser. Esse aqui ainda está com uma resina de mamona, então ele é impermeável. Então pode chover em cima. Vamos testar, vamos ver se não estouram os microfones aqui do estúdio.
Nossa. E assim por diante. Gente, isso Aí eu aí, toquei os de duas índios, maneiras, né? os índios que usavam isso aí, lá, os Sim. aborígenes da Austrália. Né? Sim. Aí nesse caso eu toquei de duas maneiras. Eu toquei de uma maneira mais meditativa. Esse aqui que você tocou agora é meditativa. É um pouco de cada, assim. Aham. Num primeiro momento eu fiz ela mais bom, Sim. que quando tu faz uma meditação aí tu fica exposto nesse som, sem muita variação, durante bastante tempo, né? E essa segunda parte mais tom, 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 aí ela já é um pouco mais contemporânea e é um pouco mais também parecida com a maneira como os aborígenes tocam. Me diz uma coisa, isso aí, nós estamos, tempo é tempo, não adianta, né? Só mais uma pergunta que depois quero ver um pouquinho de flauta. Não é como é? É flauta? É flauta, né? Qual é o contexto que esse instrumento, ele pode entrar numa banda ou tem que tocar sozinho? Pode? Pode, ele se encaixa em tudo. A questão é que assim, como ele é feito de madeira e de forma artesanal, ele vai ter um som. E é uma coisa muito exclusiva, assim, é difícil tu fazer dois didgeridus iguais, com as mesmas notas. Ah, é? É bem difícil, porque depende do comprimento, depende do diâmetro, depende da parede, depende até do acabamento interno e externo, se ele é mais rugoso, se ele é menos, se a parte interna ela é reta, se ela faz voltas. Então, inclusive, a mão da pessoa que está fazendo está determinando, assim, né? Tipo, esse aqui é único, né? Esse som, nunca mais vai esse. ter um som igual. Mas ele pode tanto sozinho como num contexto de uma E aí é bom orquestra, para né? tu tocar, Bacana. sim, já tem, se procurar na internet, É? tu acha didgeridoo com orquestras. Olha que bacana. Didgeridoo, ele é usado muito na música eletrônica, que ele tem esse tum, 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 né? Tem uma banda também de Pedra Branca, que é uma banda que usa o didge, que usa, enfim, ele cabe com muitos instrumentos, Tá, né? só mais uma pergunta, quanto é que custa? Esse daqui eu estou vendendo a 550. Quanto? Esse aqui, 800. 850. 550. É. E esse aqui, a pintura foi feita pelo Dog, que é um vizinho meu, Douglas. Uma pintura bem indígena, né? Ele se inspirou na cultura aborígena, só que não Sim. é com a ideia de copiar, né, nem de se apropriar. Só de se Ele inspirar. se inspirou e Bonito. colocou alguns elementos. Né? E esse aqui você achou, você disse, né? Essa madeira eu achei na beira da praia. Aí eu olhei para ela e disse, não, isso aí vai virar um didgeridoo. Mas aonde? Qual praia? Na praia do Campeche. Ah, aqui, na nossa praia aqui no Na Brasil. nossa praia. Maravilha. Jota, estamos quase terminando. Só um pouquinho de choro. Um pouquinho de choro. Um pouquinho de Chiquinha choro. Gonzaga, então. Oh, maravilha. Chiquinha Gonzaga. Bom, isso foi só uma amostra, né? Só pequena amostra. Só um conversa bem pequenininho, né? Só uma amostrinha. Quem quiser em contato contigo, tem esse CD aqui, tem para vender? O CD é só me achar aí na internet, eu estou nas mídias sociais, como J Martins, no Instagram como J Martins Arte e pode procurar também por Araquan Didgeridus, tudo junto, que aí eu estou também no Facebook, Instagram e de lá a gente se comunica, se conversa. Aí se quiser a gente troca telefone, eu mando áudio, eu gostei desse, manda áudio para mim, eu gostei do outro. Qual que tu tem? Eu mando fotos dos que eu tenho. Se não gostou de nenhum e quiser que eu faça um novo, eu faço um novo. A gente se acerta aí, tudo certo. Maravilha. Jota, foi muito bom conversar contigo. Dá uma pausa hoje, um assunto mais leve, né? Nesse mundo que está cada vez... Enfim, vamos em frente. Muito obrigada, Jota, Valeu, pela gente, tua participação aqui com a gente hoje. Valeu, muito obrigado pela recepção também. Muito obrigado a TV Litoral. E estamos aí, né? Se Deus quiser, vamos continuar conversando, né? Daqui a pouco a gente se encontra aí, eu vou te ver na rua, né? Tocando na rua ou numa orquestra, quem sabe, né? Estejam atentos. Estejam atentos, Jota Martins. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada, Jota, e a gente vê na semana que vem. Comunicação e mercado.